Afiliados, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre o fim do socialismo na União Soviética, o contexto geral, o fim da União Soviética e a SEI, Mikhail Gorbachev e a Perestroika. Então acompanhe. A União Soviética foi dos países mais duramente atingidos pela Segunda Guerra Mundial e também foi um dos que mais contribuíram para a vitória dos aliados sobre o nazifascismo. No pós-guerra, o governo soviético, chefiado por Stalin, concentrou seus esforços na reconstrução do país. E em poucos anos, por meio de um rigoroso planejamento econômico, conseguiu levar a União Soviética à condição de segunda potência mundial. No plano político, a ditadura que havia implantado quando subiu no poder na década de 30, a ditadura stalinista prendia e torturava seus opositores, mandando-os para trabalhos forçados na Sibéria, internando-os em hospitais psiquiátricos ou fuzilando-os. Além disso, manteve rígida censura sobre os meios de comunicação. Em 1953, depois de governar o país por 29 anos, Stalin morreu e foi sucedido por Nikita Khrushchev, que governou de 1953 a 1964. Depois por Brezhnev, que governou de 1964 a 1982. E depois Gorbachev, que viveu de 1985, aliás, que governou de 1985 a 1991. Os problemas econômicos e institucionais acumulados levaram às reformas de Gorbachev, denominadas Perestroika e Glasnost. No entanto, Gorbachev perdeu o controle do processo desencadeado e a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, deixou de existir, substituída pela SEI e por vários outros países. Seu desaparecimento levou ao fim dos governos socialistas no leste europeu e à reunificação das duas Alemanhas. No contexto geral, a criação do socialismo como regime político e econômico visava sufocar e extinguir o sistema que vigorava no final do século XIX. O capitalismo. As ideias socialistas almejavam implantar uma sociedade mais justa e igualitária. Os principais idealizadores do socialismo foram os alemães Karl Marx e Friedrich Engels. Após uma profunda análise do sistema capitalista, eles propuseram a estruturação de uma sociedade alicerçada no regime socialista. A partir daí, as ideias do regime socialista se espalharam pelo mundo e muitos países as implantaram. No entanto, tais nações não instituíram o socialismo aos moldes propostos por Karl Marx e Friedrich Engels. Desse modo, o socialismo aplicado em diversas nacionalidades recebeu o nome pelos estudiosos de socialismo real, ou seja, aquele que realmente foi colocado em prática. Isso aqui é um problema seríssimo, né? Porque a ideia ela é perfeita, ela é sempre bonitinha, no papel está lindo, assim como a igualdade, por exemplo, a igualdade jurídica que está nas constituições ocidentais. No papel as coisas são muito bonitas, o problema é na prática. Na prática isso é efetivo, ocorre de fato, o socialismo é possível. As experiências reais até agora mostraram que não. Na União Soviética e todo o leste europeu foi instaurado, pelo menos num ambiente muito grande, pode ser em sociedades ou culturas, grupos, comunidades reduzidas. Aí até é possível, mas impor isso a pessoas que não querem viver sobre esse sistema, esse regime, é praticamente impossível. Na União Soviética e todo o leste europeu foi instaurado o socialismo real, marcado principalmente pela enorme participação do Estado. Este fato fez emergir, de certa forma, um sistema um tanto quanto ditatorial, tendo em vista que as decisões políticas não tinham participação popular. A liberdade de expressão era reprimida pelos dirigentes que concentravam em suas mãos. O próprio Platão, ele idealizou o governo dos filósofos, e toda vez que ele tentou implantar não funcionava, não dava certo. Porque, segundo ele, os filósofos conhecem a verdade, a justiça e o bem, e somente quem conhece a verdade, a justiça e o bem pode concretizar, colocar em prática a verdade, a justiça e o bem. E os simples réis mortais que não estudam a verdade, a justiça e o bem, por não conhecerem, jamais poderiam colocá-las em prática, concretizá-las, e todo governo que não seja governado por filósofos seria um governo injusto, um governo mentiroso e um governo mau. Com o excesso de centralização do poder, a classe de dirigentes, bem como os funcionários de alto escalão do governo, passaram a desfrutar de privilégios que não faziam parte do cotidiano da maioria da população, o que era bastante contraditório, pois o socialismo buscava a construção de uma sociedade igualitária. Em todo o transcorrer da década de 80, a União Soviética enfrentou uma profunda crise, atingindo a política e a economia. Tal instabilidade causou diversos fatores, dentre os quais podemos destacar o baixo nível tecnológico em relação aos outros países. Isso porque o país investiu somente na indústria bélica, deixando de lado a produção de bens de consumo, além da diminuição drástica da produção agropecuária e industrial. Diante dos problemas apresentados, a população soviética ficava cada vez mais descontente com o sistema socialista. A insatisfação popular reforçava o anseio de surgir uma abertura política e econômica no país,
para buscar melhorias sociais. O desejo de implantar um governo democrático na União Soviética consolidou a queda do socialismo no país, fato que ligeiramente atingiu o leste europeu, que buscou se integrar ao mundo capitalista. Hoje praticamente não existem países essencialmente socialistas, salvo Cuba, mesmo assim também não é. São ainda considerados socialistas China, Vietnã e Coreia do Norte. Aos poucos, essas nações dão sinais de declínio quanto ao sistema de governo, promovendo gradativamente a abertura política e econômica. O fim da União Soviética e a CEI. A estagnação econômica a partir de meados da década de 70, aliada à corrida armamentista, coloca em evidência as deficiências e distorções estruturais da sociedade soviética e a necessidade de reformas urgentes. A URSS enfrenta dificuldades crescentes para manter sua hegemonia na Europa Oriental, recua na Ásia, África e América Latina e naufraga no Afeganistão. Mikhail Gorbachev, que nasceu em 1931, não sei se ele já morreu. Funcionário de carreira do Partido Comunista da União Soviética, torna-se um dos principais assessores de Yuri Andropov durante o curto governo deste, entre 1982 e 1984. Em março de 85 é eleito secretário-geral do partido após a morte de Konstantin Chernenko, que substituíra Andropov. Em 1986 desencadeia a Glasnost e a Perestroika, que, como ele próprio reconhece, depois definem o que deve ser destruído e mudado, mas não o que deve ser construído no lugar das estruturas antigas. Isso desencadeia movimentos que Gorbachev não consegue controlar, conduzindo uma grave crise econômica, social e política. A sua própria queda em 91 e a desintegração da União Soviética. Seus entendimentos com os Estados Unidos e a Europa Ocidental para o desarmamento e a eliminação dos regimes socialistas na Europa Oriental lhe granjeiam um grande prestígio internacional, particularmente no Ocidente. A perestroika ou reestruturação econômica, perestroika significa isso, reestruturação econômica, é iniciada em 1986, logo após a instalação do governo Gorbachev. Consiste num projeto ambicioso de reintrodução dos mecanismos de mercado, de liberdade econômica, renovação do direito à propriedade privada em diferentes setores e retomada do crescimento. A perestroika visa liquidar os monopólios estatais, descentralizar as decisões empresariais e criar setores industriais, comerciais e de serviços em mãos de proprietários privados, nacionais e estrangeiros. O Estado continua como principal proprietário, mas é permitida a propriedade privada em setores secundários da produção de bens de consumo, comércio varejista e serviços não essenciais. Na agricultura é permitido o arrendamento de terras estatais e cooperativas por grupos familiares e indivíduos. A retomada do crescimento é projetada por meio da conversão de indústrias militares em civis, voltadas para a produção de bens de consumo e de investimentos estrangeiros. Isso é um pouquinho aí do fim do socialismo. Uma outra oportunidade, vamos falar um pouquinho mais sobre esse mesmo regime, sobre o fim do socialismo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.